Boa noite a todos. Boa noite, irmão Fabiano, irmã Maria Eugênia, irmão Rogério Buzzi. Boa noite, os irmãos que já estão na sala. Robson Lira, boa noite, querido irmão. Boa noite, Sueli da Silva. Boa noite, DSP50, que eu acho que é o Daniel Passos, lá da Bahia, de Salvador. Eu acho que a Maria Eugênia, acho que é ele. Me diz que é ele. Boa noite, irmão. Prazer estar aqui com a gente aqui, viu? Prazer você estar com a gente aqui na sala aqui. Bom, vamos dar início, vamos fazer uma oração inicial para que nós iniciemos esse estudo do livro de Romanos, capítulo 6, e Deus possa nos entregar, Deus possa nos entregar mais essa... Deus possa nos entregar mais essa porção da sua mensagem. Vamos orar? O irmão Fabiano está com a gente aqui, o irmão Fabiano faz a oração. Amém. Graça e paz para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Vamos orar. Querido Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome porque sabemos que o Senhor é o mantenedor de todas as coisas. Pedimos ao Senhor que abençoe ricamente esse nosso estudo para que possamos compreender a Tua palavra. Que Sua palavra transforme nossas vidas. Que o Senhor molde nossos corações e nos conceda porção do Seu Santo Espírito para que possamos andar em Seus caminhos. Abençoe, Senhor, ricamente a cada irmão que nos escuta, que possam todos ser alcançados através da Sua graça, Sua misericórdia. Abençoa também aqueles que ainda vão assistir esse estudo, que possam também ser alcançados pela Sua graça. Que o Senhor nos conceda Sua misericórdia e proteção. Que o Senhor possa conceder que esse estudo possa ser colocado até o final de maneira clara, sem nenhum empecilho, que o Senhor possa conceder a sua misericórdia sobre o irmão Rogério, para que a mente dele esteja clara, para que ele possa receber do Teu Santo Espírito as informações e inspiração sobre a Tua palavra. Nós pedimos sobre todos nós a Tua graça em nome de Jesus. Amém. 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 O Stephanie está na sala. Boa noite, irmão. Boa noite, Cristina Molulo, que está assistindo esse hangout também. E o pastor Juliano hoje não está presente devido à sua situação. Nós não conseguimos ninguém que conseguisse que colocasse ele na sala, e por conta disso nós não temos a presença dele aqui hoje. Mas eu estava com ele até os últimos instantes aqui no Skype. Ele está muito bem, mandou um abraço a todos e agradece a presença de todos nesse hangout. Irmão Rogério, é com o irmão. Amém. Com graça e paz da parte do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito de Deus. Hoje nós estaremos tratando do tema, como alguns puderam ver aí, debaixo da graça. E como havíamos dito no começo, Romanos começa agora a ter um teor todo particular, e ele começa, a partir do capítulo 6 agora, definir algumas questões que são muito mal compreendidas, né? Hoje cria-se uma guerra entre a graça e a lei, como se nós não pudéssemos viver, né, na graça sob a lei, né? E o apóstolo Paulo, nesta carta, no capítulo 6 e no capítulo 7, ele vai continuar com isso, porém no 6 é que ele vai ser mais específico. Ele já mostrou isso ao longo, né, do que estudamos, mas agora no 6 ele mostra de maneira assim, mais clara algo que as igrejas, de um modo geral, complicam e entendem errado. Ou seja, elas entendem que ou você escolhe a lei ou a graça. Nós vamos ver que não é assim. Nós vamos ver que, na verdade, é como se fosse a graça e a lei fossem irmãs gêmeas. Elas andam lado a lado, sem que haja nenhum problema entre as duas, né? Este pseudo-problema que se criou entre a graça e a lei, na verdade, não existem. Nós vamos ver que uma ajuda a outra. Ou seja, a graça
nós vamos ver que ela é o que me impulsiona, ela é o favor imerecido, ela é o poder de Deus para que eu possa guardar a lei, e a lei, ela trabalha junto com a graça, uma vez que a lei, não podendo justificar ao homem, ela leva o homem a Cristo, que por sua vez nos concede a sua graça. É como se tivéssemos um círculo onde constantemente a lei te manda para a graça e a graça te manda para a lei. O objetivo de ambas é único: santificar o ser humano, né? Se bem é certo, a graça cria uma nova criatura, né, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, a lei procura a todo momento mostrar que esta nova criatura, nascendo agora como um bebê, ela precisa crescer em sabedoria, graça e verdade diante de Deus. Por isso, não há como fugir. Então, nós estudamos uma parte de Romanos 5, no sábado, aqueles que participaram, né, talvez lembrem de alguns detalhes. De qualquer modo, como nós podemos ter sempre pessoas, né, novas no nosso meio, e mesmo não tendo pessoas novas, obviamente o inimigo trata de retirar os detalhes de cada estudo que a gente faz. Vamos apenas recapitular rapidamente, né, Romanos 5, a partir do versículo 12, e imediatamente entramos aí no capítulo 6. Bom, 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o homem, ele não precisa pecar para que ele tenha a herança da morte. Quando Adão traz o pecado ao mundo, ou seja, quando ele peca, e por este pecado a morte, né, passa a ser a herança normal, não só em Adão essa herança foi dada, mas essa herança foi dada a todo ser humano, uma vez que Adão representava e representa a raça humana, até, obviamente, que o segundo Adão viesse. Então, ele inicia dizendo, né, pelo que, como por um homem, como por Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, imediatamente nós começamos esse estudo mostrando essa questão que também nem sempre é entendida. A pessoa imagina que ela, sendo boazinha, ela fazendo as coisas direito, etc, etc, ela pode realmente ir ao céu. O problema é que ela, por vezes, talvez não tenha entendido que ela herdou, né, esse problema. Ela herdou a morte de Adão, por isso, como diz o texto, todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Aqui o apóstolo Paulo, ele trabalha com bastante cuidado o tempo todo para não deixar más interpretações. Qualquer um que leia de forma muito superficial esse texto, ao ler o versículo 13, diria, porque até a lei estava o pecado no mundo, e concluiria então, tá vendo? Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas agora não tem mais lei. Não, note que é dito, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Ou seja, se eu declaro agora que o texto até a lei está me dizendo que a lei teve um ponto onde ela não existe mais, eu naturalmente entenderia isso, mas o pecado não é imputado não havendo lei, imediatamente me traz a realidade de que, se não existe lei, não há como o pecado ser imputado ao homem. E o pecado é imputado ao homem apenas com uma diferença. Até a lei deve ser entendido. Enquanto havia a lei cerimonial, enquanto havia a lei dos cordeirinhos que estavam sendo mortos, o pecado estava no mundo. Quando vem o verdadeiro cordeiro, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, este é um só, por isso aqueles milhões de cordeiros que foram mortos durante todo esse tempo em que
a paciência de Deus estava presente, aguardando o verdadeiro Cordeiro que viria, o pecado estava no mundo. Quando o verdadeiro Cordeiro morre, obviamente, o pecado é retirado do mundo, porque ele, ao ir para o céu, leva os pecados da humanidade nele. Então, primeiro ponto, porque até a lei cerimonial estava o pecado no mundo, e até a lei da condenação estava o pecado no mundo. Por isso, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, o pecado não é mais imputado ao cristão, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, então o pecado não é mais imputado. Mas veja bem, o pecado não ser imputado ao cristão não quer dizer que quando ele peca, ele não tem o pecado sobre si. Aqui estamos falando de que o pecado não é imputado sobre ele, ou seja, todo esse pecado que foi cometido, agora o pecado que foi herdado de Adão, não lhe é mais imputado, porque Cristo tirou o pecado do mundo. Porém, o pecado que eu cometo, este pecado está em mim até o momento que eu confesso esses pecados a Cristo Jesus. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, ou qual é a figura daquele que havia de vir. Então, já explicamos, a morte, né, ela reinou desde Adão até Moisés, porque Moisés, ao morrer, né, imediatamente ele é ressuscitado, então ele é o exemplo aqui colocado de que a morte não reina mais absoluta, certo? Moisés é um tipo de Cristo também, por isso ele era o libertador, libertando o povo do Egito. Ele era um tipo de Cristo que nos libertaria do Egito espiritual, nos libertaria, né, do reino do pecado, e assim nós temos então este exemplo, né, de que alguém ressuscita já como uma promessa do verdadeiro libertador que ressuscitaria um dia, Cristo Jesus, e ao ressuscitar nos livraria da morte. Veja, na cruz do Calvário, ao pagar pelos nossos pecados, ao morrer pelos nossos pecados, ele vence, né, o pecado, mostrando aí, finalmente, ao morrer sem ter cometido nenhum pecado, ele vence o pecado. Ao ressuscitar, ele mostra que a promessa, de fato, é real, é verídica. Ao ressuscitar, ele mostra que venceu não apenas o pecado, mas venceu também a morte. Por isso, Moisés é um exemplo do libertador, aquele que nos libertaria do poder da morte. Ok? Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, obviamente, né, por uma ofensa só, veio o pecado e a morte. Por um ato de justiça, né, de Cristo, abundou sobre muitos. Ok? 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, como dizemos, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Repetimos, Adão não cria um problema apenas para ele, Adão cria um problema para toda a raça humana. Por isso, ele, ao ser condenado, condena toda a raça humana. A partir do momento que Adão é coberto com o manto do cordeiro, quando ele estava vestido de folhas de figueira, essas folhas de figueira são retiradas e Moisés e Adão agora, coberto pelo manto do cordeiro, não tem mais condenação sobre ele, está agora, né, justificado, porque Deus vê agora, né, o homem coberto pela justiça de Cristo. Assim também, né, a condenação não existe mais, como não existe mais a condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, né, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Por que o dom gratuito veio de muitas ofensas? Porque todas as ofensas, todos os pecados foram colocados sobre Cristo Jesus. Por isso, né, essas muitas ofensas. Né?
Versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, a partir de Adão, como vimos lá um pouquinho antes, né, a morte passa a reinar, muito mais os que recebem a abundância da graça, o favor imerecido, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa, vejam como o apóstolo Paulo insiste nesse ponto para que ninguém erre. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, né, repetimos, Adão não era judeu, Adão representava toda a raça, veio sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. A irmã Maia Carmo faz uma pergunta aqui, por que aquele que está morto está justificado do pecado? Ela cita aí Romanos 6,7, antecipando-se ao estudo, né? Em realidade, porque aquele que está morto está justificado do pecado, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né? Responder simplesmente assim é um pouco mais complexo, mas, em realidade, o apóstolo Paulo, um pouco antes, vai dizer que todos que nos batizamos, fomos sepultados com Cristo. Por isso, o cristão é considerado morto. Mas como morto? Morto para a lei, ou seja, a lei não pode mais condená-lo. Então, aquele que está morto, ou seja, aquele que está morto para a lei, está justificado do pecado. Isso vai ser explicado um pouquinho mais à frente, tá bom, irmão e irmã? E versículo 15 diz, porque Paulo fala entre a lei e a graça onde o pecado existe, se a graça prevalece. O ideal seria realmente nós irmos até, né, o versículo 15, posteriormente, para que isso seja explicado. Agora, não é que a graça, ela diz, se a graça prevalece, porque Paulo fala entre a lei, eu confesso, eu não entendo bem a pergunta que ela faz, mas assim, se a pergunta que ela faz é, por que Paulo fala entre a lei e a graça, onde o pecado existe e a graça prevalece, é porque a graça não prevalece no sentido de anular a lei. A graça prevalece no sentido de justificar o homem, certo? Mas a lei continua sendo mencionada por ele, porque a lei, embora ela não condene mais o cristão, ela continua tendo um papel fundamental na vida do cristão, que é mostrar ao cristão o que é pecado. O cristão, quando nasce como uma nova criatura, ele nasce como um bebê espiritual. Ele ainda não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Ele ainda não sabe discernir o que é pecado e o que não é. Então ele precisa da lei. Veja que Paulo era um homem maduro, nasce de novo em Cristo, e ele diz, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Perdão, o irmão Maia, me perdoe, irmão Maia, ok? Então, na verdade, nós vamos tocar isso um pouquinho mais à frente, com mais detalhes, né? Então, seguimos, né? Versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, ou seja, isso foi imputado sobre todo ser humano, a herança que foi criada, por assim dizer, pela desobediência de Adão. Então, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Obviamente, por que não todos serão feitos justos? Porque nem todos aceitarão a graça livre de Cristo, ou nem todos aceitarão a apólice de seguro, por assim dizer, que Cristo assinou para todo ser humano. Por quê? Ele assina este penhor na graça, só que, lógico, ele só tem valor, de fato, para aqueles que aceitam. É como se você tivesse hoje 10 mil reais, que alguém creditou no banco para você, e você, quem sabe, por exemplo, não soubesse que há esse dinheiro lá, então esse dinheiro acaba não tendo muito valor para você, porque você não sabe que ele está lá, né? Ou simplesmente o dinheiro está lá, mas você não vai retirá-lo, né? Enquanto você não vai retirá-lo, ele está lá a seu crédito,
mas ele acaba não tendo muita suficiência para você, uma vez que você, né, não foi retirá-lo, ou seja, você não está fazendo uso de um benefício que está lá para você, assim como não está fazendo uso de um benefício que Cristo, né, preparou para você, que é a graça ou o favor imerecido, repetimos, né? Então, o versículo 20, veio, porém, a lei, note aqui, isso responde, inclusive, a pergunta do irmão Maia, já, note aqui, veio, porém, veja, se eu, pela obediência de Cristo, serei feito justo, por que então a lei? Note, veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Então, a lei agora, ela vem, não só como ela veio no passado, Adão já estava justificado pelo sangue do Cordeiro, já estava justificado pela fé ao aceitar o manto do Cordeiro que foi posto sobre ele e sobre Eva, porém, a lei muito depois vem. Mas para que então a lei? A lei veio para que a ofensa abundasse. Ora, se eu aceito então Cristo Jesus, estou coberto com o manto de Cristo, estou coberto com a justiça de Cristo, como Adão se cobriu com a justiça de Cristo, por que então a lei? A lei veio para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O equilíbrio de Paulo é impressionante. Não é difícil entender por que Paulo diz que Pedro diz que as epístolas de Paulo são de difícil entendimento, né? Mas note, por favor, pelo menos até aqui. A lei vem para que a ofensa abunde. Eu aceito a justiça de Cristo, e é muito comum agora, como nós vemos em muitos cristãos, não, eu estou sobre a graça, você está sobre a lei, eu não preciso da lei. Não, você precisa sim. E a lei vem para que a ofensa abunde. Por quê? A pessoa diz, eu não mato. Né? Eu sou um cristão, eu não mato, eu não roubo, eu sou uma boa pessoa, eu pago minhas contas. Bom, mas aí a lei vem e diz, não matarás. E a lei pura e simplesmente na letra, talvez não apresente muita coisa. Mas quando entendida da forma espiritual como Cristo quer, que disse, aquele que odiar no seu coração já matou, a lei agora abunda na minha frente, mostrando que aquilo que eu não imaginava que era pecado é. E eu digo, como um cristão, entre aspas, agora, eu estou sobre a graça, eu não adultero. E encho o peito para dizer isso. A lei, então, agora se levanta diante de mim, dizendo, não na letra, mas em espírito. Aquele que, na verdade, olhar para uma mulher, né, com alguma intenção, na verdade, já adulterou. E assim por diante. Eu não mato. E aí a lei vem e me diz, tem certeza que não? Você nunca pecou na tua vida? Não, eu já pequei, mas agora eu sou um cristão. Bom, acontece que você, ao pecar, assassinou o Filho de Deus, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Havia uma promessa de que ele morreria pelos pecados. Agora, se eu digo, eu não tenho pecado, então Cristo não morreu por mim. Eu não posso fazer uso da graça de Cristo se eu não entendo que eu estava lá matando Cristo na cruz do Calvário. E se eu não entendo isso, então, assim como ele diz, eu vim para os pecadores, se eu não reconheço que sou um pecador, Cristo não pode ser um médico para curar a minha alma. Este é o ensino básico que nós encontramos até aqui. E o 21 encerra dizendo, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O equilíbrio de Paulo é tão fantástico que nós, quando lemos com cuidado e com muita, mas muita atenção, comparando o texto, lendo de novo, voltando, quando nós indagamos ao Senhor, né, nós vemos que o equilíbrio é perfeito. Agora, se não estudamos com cuidado, com calma, com paciência, comparando texto com texto, indagando ao Senhor, nós vamos realmente fazer uma confusão muito grande. Nós vamos imaginar que a lei não está mais em vigor, e note, por exemplo, apenas isso. O versículo 21 encerra o capítulo 5 dizendo, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo. Mas se você volta um pouquinho, você vai ver que o versículo 14 diz, no entanto,
a morte reinou desde Adão até Moisés. E aí você diz, não, mas então peraí, se foi em Moisés que foi colocado um exemplo de como a morte reinou, por que aqui está dizendo Jesus? Né? Na verdade, o texto não está dizendo que aqui no versículo 21 está indo além, ou seja, o trabalho, por assim dizer, que é colocado sobre Moisés como exemplo, é apenas mostrar que a morte reinou até Moisés. Mas note que aqui o versículo 21 diz que o pecado reinou na morte. Por quê? Porque Moisés é um exemplo da ressurreição, mas não foi e nem poderia ser atribuído a Moisés a vitória sobre o pecado que trouxe a morte. Somente sobre Cristo é colocada a vitória, né? Por quê? Porque ele viveu sem pecado. Note, então, o texto do versículo 21 diz que o pecado reinou na morte apenas até Cristo, para que assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Então, em Cristo, o pecado que reinava na morte, trazendo o salário do pecado é a morte, tem estancado agora isso em Cristo. Por quê? Pela justiça de Cristo, a vida eterna é concedida ao ser humano. Não foi pela justiça de Moisés. Moisés é apenas um exemplo de como a morte reinou até Moisés. Por quê? Porque Moisés ressuscita, mostrando a promessa que Cristo havia feito de que um dia morreria pelo ser humano. Mas, perfeitamente, Paulo exemplifica aqui que o pecado reinou na morte, mas tem estancado isso em Cristo Jesus. Agora, né, quando nós começamos a ler isso, né, nós podemos, repito, correr o risco sempre de que nós acabemos imaginando que a graça, em algum momento, pode anular os 10 mandamentos. Já vimos que não é assim ao longo de todo o livro de Romanos, e vamos ver um pouco mais agora. Capítulo 6, então, agora entramos e passamos a entender o que Paulo vem dizendo até aqui sobre essas irmãs gêmeas, me permitam chamar assim, graça e lei. Tá? Veja, apenas usamos como um exemplo para que ninguém tenha a ideia de que a graça anula a lei, certo? Isso não pode ser. Então, versículo 6. Que diremos, pois, já que acabou de colocar que a graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, note agora onde o apóstolo Paulo vai. Que vamos dizer então? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Quer dizer, se a graça de Cristo me é toda suficiente, uma vez que Cristo morre por mim na cruz do Calvário, eu vou então permanecer no pecado para que essa graça seja mais abundante? Vamos voltar um pouquinho no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 8. Veja que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 8, ele diz: por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Ou seja, seria natural que aqueles que entendem a validade da lei, seria natural que essas pessoas agora olhassem para Paulo, apresentando essa, digamos, nova teologia, ou essa nova aliança, né, em Cristo Jesus. Seria natural que eles dissessem agora, não, vocês estão ensinando que, na verdade, né, quando nós dizemos que a lei está em vigor, vocês estão dizendo que é bom fazer mal para que venham bens. O apóstolo Paulo diz, não, nós não dizemos isto. A condenação, então, daqueles que nos acusam de dizer que dizemos, façamos males para que venham bens, ou seja, vamos transgredir a lei,
para que a graça venha com mais força? Ele diz, nós não dizemos isso, e a condenação de quem fala isso é justa, porque nós não estamos ensinando nada disso. E veja que ele abre o capítulo 6. Que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Esta é uma vacina contra os fariseus. Os fariseus diziam que aqueles que não se circuncidassem não poderiam ser salvos. Paulo diz, não é necessário se circuncidar para ser salvo. Então eles diziam, tá vendo, você ensina a fazer o mal para que a graça, para que venha o bem. Então, repetimos, Romanos 6, 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Versículo 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O apóstolo Paulo já apresentou essa ideia, mas ele vai reforçar isso, Nós estamos mortos para o pecado. Por que estamos mortos para o pecado? 3. Ou vocês não sabem que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Veja, eu quero aqui apresentar um pequeno detalhe, saindo um pouquinho, não do tema, mas saindo um pouquinho da ideia central, apenas para os irmãos verem como nós podemos errar em coisas que nos parecem extremamente simples, e nós não precisaríamos errar. Vamos para o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 10, um outro texto que é muito mal entendido no meio cristão. Versículo 9 e 10, vamos ler. Note que ele coloca aqui, vocês não sabem que quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Vamos ver. Veja, quando nós nos batizamos, nós não apenas, o batismo não é apenas um exemplo da ressurreição para uma nova vida. É um exemplo também da morte, ou seja, nós estamos morrendo para a velha vida, nascendo para uma nova vida, mas é preciso que nós creiamos que, de fato, nós temos que crer que morremos ali. E vejam como o apóstolo Paulo coloca isso no livro de Gálatas. Gálatas 4, 9 e 10. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Olha o que ele coloca agora. Guardai dias. E aí vem imediatamente aqueles que defendem que a lei foi abrogada, muito embora Cristo tentou o tempo todo, não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir. Imediatamente se levantam uns e dizem, está vendo, vocês guardam dias. Prestem atenção nisso, amados irmãos. Está relacionado ao batismo na morte. Nós fomos batizados na morte, nascemos agora como uma nova criatura. Pergunto, e você continua guardando dias? Bom, em primeiro lugar, a esmagadora maioria de cristãos que se batiza em Cristo, ela começa agora a ter uma ideia da validade da lei. Ela não guardava os dias da lei, ela não guardava meses, ela não guardava tempos, ela não guardava anos, para que em algum momento ela volte a esse rudimento. O rudimento aqui é aqueles que aceitaram a Cristo agora. Então coloque um exemplo, Ele, repito, você nasce como uma nova criatura. E agora, como uma nova criatura, por exemplo, você passa a ser um cristão de verdade, e você continua guardando dias. O apóstolo Paulo diz então, vocês guardam dias. Dia da mulher, dia dos pais, dia do santo tal, dia de não sei o quê. E isso tudo você tem que parar. Por quê? Porque isso não tem a ver mais com o cristianismo. Por exemplo, o Dia da Mulher, na verdade, é guardado no mês de maio, como uma exaltação ao 13 de maio, que é o dia de Maria. Maria é que leva essa exaltação quando nós estamos guardando estes dias, que na sua esmagadora maioria são dias de festas pagãs. Então, nós temos, por exemplo, que o dia de finados, o dia das crianças, o dia das mães, como um exemplo de Maria, o dia disso, o dia daquilo, e, inclusive, você
guarda o dia do teu aniversário, esquecendo-te que você morreu. Aquela pessoa que nasceu um dia pela vontade do Pai, como no meu caso, dia 6 de fevereiro, não existe mais. Pela fé, o Rogério que nasceu no dia 6 de fevereiro não existe mais. Se ele quer comemorar um dia, que ele comemore o dia do novo nascimento dele. Porque se eu estou comemorando o dia do meu aniversário, na verdade eu estou dizendo para mim mesmo que eu não creio que eu nasci de novo. Eu estou ressuscitando o velho homem, comemorando inclusive uma festa pagã, das quais a Bíblia relata que Herodes, ao festejar o seu dia, né, a Bíblia relata então que ao se festejar um dia, né, de feitura meramente humana, o maior profeta que o mundo conheceu foi decapitado. Esse foi o resultado de uma festa pagã instituída. Agora, não, mas eu vou, né, no dia do aniversário do meu pai, eu preciso dar... Irmãos, eu não estou falando que você não pode dar um presentinho para o seu pai, para sua mãe, não é nada disso que estou falando. Estou tentando colocar o texto dentro do seu contexto, porque é muito mal entendido. Então, guardais, veja, dias. Será que aqui está falando dos cristãos que procuram guardar o sábado? Irmãos, não está falando guardar dia, está falando dias e meses. E aí nós temos mês das noivas, mês de Maria, mês da mulher, mês disso, tudo de novo. Nós temos meses que são tempos, períodos específicos. Quaresma, carnaval, são tempos específicos que entra dia, volta dia, entra ano, sai ano. Nós temos esses tempos, períodos de festas pagãs e nós, de uma maneira ou outra, acabamos nos envolvendo, né? E, finalmente, anos, né? Mesma coisa. Ano Internacional da Mulher, ano da Fraternidade, ano disso, ano daquilo. Ou seja, não se equivoquem, amados irmãos e irmãs, aqui está falando de dias e festividades pagãs. Por isso ele diz, como vocês querem tornar outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis servir? Vocês foram libertados do poder do inimigo, foram libertados. Por que vocês querem servir de novo a esse inimigo que tem implantado esse tipo de coisa? E isso é tão interessante que no versículo 11 ele diz, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Enfim, né? Agora, eu volto para Romanos 6, a partir do versículo 3 de novo. Voltamos então para Romanos 6, né? Entendido isso, 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O irmão Maia coloca aí de novo uma pergunta. Pastor, com essas renúncias desagradamos aos olhos do Senhor? Me perdoa, irmão Maia, eu não entendi a pergunta. Se o irmão puder fazer a pergunta um pouco melhor elaborada, não sei de que renúncias estamos falando, né? Então, se o irmão puder colocar, eu agradeceria, porque acaba ajudando todos que estão aí também, né? Então, enquanto isso, a gente segue, tá bem? 6:3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Entenda, você tem que aceitar pela fé que você morreu de fato no batismo. Ao aceitar Cristo Jesus, você não apenas ressuscitou, mas você morreu de fato. Aquele velho homem acabou. Agora vamos, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Será que essa novidade de vida que o apóstolo aqui apresenta eu agora nessa novidade de vida, eu era um pagão, eu era um pecador, eu era um ímpio, eu não guardava a lei do Senhor, eu não guardava a lei de Deus, eu não sabia o que era pecado, eu agora aceito a Jesus como meu Salvador, ressurjo para viver em novidade de vida, e agora, então, em novidade de vida, será que eu posso transgredir a lei de Deus? Será que é esse o objetivo
do batismo, ao morrer eu ressuscito, e eu ressuscito agora pela glória do Pai, sou adotado na família de Deus, e adotado nesta família de Deus, eu sou um cidadão da Nova Jerusalém. E para ser um cidadão da Nova Jerusalém, eu devo entender que a Nova Jerusalém tem leis. Eu nasci agora de novo, eu agora faço parte do reino da graça, e para fazer parte do reino da graça, eu devo entender que fazendo parte do reino da graça, do favor imerecido, esse reino tem leis. Repito, assim como o reino da glória tem leis, leis inclusive que quando alguém desafiou, precisou ser expulso de lá, Satanás, o problema dele foi exatamente imaginar que as leis de Deus não deveriam ser cumpridas, não deveriam ser guardadas. Ele se levanta contra a lei de um Deus que disse, é assim, esta é a hierarquia, é assim que funciona aqui. Quando ele se levanta contra essa lei, o Pai deve expulsá-lo para poder manter a ordem no céu, que é feita com base em leis, assim como os planetas se mantêm na sua órbita por leis que Deus determinou, assim como o homem deve andar por leis que ele determina, enfim. Será, de fato, que nós poderíamos em algum momento imaginar que Jesus sentou, entre aspas, naquela cadeira elétrica que eu deveria morrer condenado? Será que ele senta no meu lugar, morre no meu lugar, para que eu agora levante e continue a transgredir uma lei pela qual ele foi morto? Apenas vamos pensar bastante nisso, né? O irmão Maia coloca, renúncias dessas datas de comemoração do Dia das Mães, finados, enfim, mas não entendi de novo, porque o irmão coloca, pastor, com essas renúncias de comemorações de Dia das Mães, finados, enfim, desagradamos aos olhos do Senhor? Veja, ficou, me perdoe, irmão Maia, eu não estou entendendo a pergunta do irmão ainda, porque o irmão aparentemente me pergunta se, ao renunciar à comemoração do Dia das Mães, finados, etc, etc, se eu desagrado aos olhos do Senhor. Não, o contrário. Se eu deixo de comemorar essas coisas, eu só posso cair no agrado do Senhor. Porque, repito, na sua esmagadora maioria são festas pagãs, que nós não devemos comemorar. Por exemplo, um exemplo bem simples, o Natal. Por que os irmãos e irmãs acham que o Natal é feito com um pinheirinho verde e com bolinhas vermelhas, como é a tradição base do Natal? Porque quem fundou, porque no ano 25 de dezembro nasce Tamuz, que era filho de Nimrod e Semiramis, que criaram um culto babilônico paralelo ao culto de Deus, e Nimrod era chamado de grande caçador. Nimrod matava cristãos, cortava a cabeça deles, cristãos entre aspas, né, aqueles que procuravam servir a Deus no passado, cortava a cabeça deles e pendurava em pinheiros. E ele dizia, eu sou o grande pinheiro. Daí vem a tradição do Natal. Então imagine você com um pinheirinho dentro de casa, com bolinhas vermelhas penduradas, imagine como o que é que os anjos veem ao ver aquele símbolo de Nimrod. Certo? Então, será que isso agrada ao Pai? Eu não quero ser aqui, por favor, irmãos, eu não quero ser aqui da aparência de um fanático religioso. Eu quero que os irmãos, por favor, pensem de onde vem cada coisa e se isso pode, né, em algum momento, agradar a Deus. Né? Não precisamos nem falar da Páscoa com o coelho como um símbolo do Deus Baal, o símbolo da fertilidade. O coelho, inclusive, é uma frase bastante conhecida. Quando há muitos filhos, se diz, procria como coelho. Coelho nunca colocou ovo, o ovo, então, é um símbolo da genitália masculina, né, literalmente, e por isso ele é extremamente desagradável a Deus, né, quando se comemora dessa natureza. Por isso voltamos, guardai dias, meses, anos, etc, 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 sem saber que são, na sua grande maioria, festas pagãs. São esses rudimentos pobres e fracos que devem ser evitados a todo custo. Né? Então, nós acabamos entendendo algumas coisas que, por vezes, elas são muito mal compreendidas. Né? O irmão Stefan coloca ali que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, muito bem colocado. Né? Nós somos o templo do Espírito Santo, esses ídolos todos
devem, na medida do possível, ser arrancados da nossa vida, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Obviamente, né, quando o diabo vem até Cristo, Cristo diz, aí vem o inimigo e ele nada tem em mim. Esta igreja que Cristo está levantando agora, é pedido a ela, conforme o capítulo 14 de Apocalipse, sai dela, povo meu, capítulo 18 de Apocalipse, sai dela, povo meu. Por quê? Porque está mostrando que a igreja de Cristo, que agora está nascendo, esses grupos, essas pessoas que querem adorar a Deus conforme os ditames da sua consciência, devem, de todas as formas, procurar romper todos os laços com Babilônia, todos os laços com a igreja católica e todos os laços com todas as igrejas que ainda têm, né, o sangue, entre aspas, católico correndo no meio delas. Este é um papel que Deus vai fazer por cada um de nós, desde que aceitemos o método que ele criou para isso. E o método dele, em primeiro lugar, é a lei escrita no nosso coração. A lei foi escrita em tábuas de pedra, né, para que o homem pudesse entender o que era pecado, e finalmente a promessa é: escreverei as minhas leis, não é a minha lei, é as minhas leis, os 10 mandamentos, nos vossos corações. Né? Essa é uma promessa e nós precisamos aceitar que ele faça isso. Né? Enfim, né? Então, continuando, versículo, a irmã Maria Conceição diz, como explicar à família, filhos, netos, que não se comemora o Natal como o nascimento de Jesus e não mais haverá reunião familiar, fica muito difícil. Veja, devagarinho nós vamos aprendendo a substituir, né? A bolinha de Natal, quem sabe agora, dê lugar a pequenos versos bíblicos. A árvore de Natal agora dá lugar o pinheiro de Natal dá lugar agora a uma árvore simples. E nós agora, né, nos presentes, quem sabe, em vez de darmos, né, carrinhos e outros tipos, nós agora passamos a dar pequenos livros que ajudem as crianças a ter um encontro com Jesus, livros bons de ler, e tudo isso agora. Não será fácil, porque a irmã Conceição está correta, fica muito difícil, fica. Por isso a Bíblia diz que o cristão anda na contramão do mundo. É um fato. Mas eu creio que nós podemos ter equilíbrio suficiente para devagarinho substituir essas coisas sem que haja um impacto tão negativo como por vezes nós imaginamos que pode haver. Tudo é uma questão da gente ir se adaptando, não condenar, não julgar, não ir, por exemplo, na casa de um parente nosso que tenha a árvore de Natal lá, imaginar que é nosso papel quebrar as bolinhas e quebrar aquela árvore. Não. Estes são ensinos para a igreja de Deus, para pessoas que estão aprendendo a eliminar todo o traço babilônico. Por isso, Deus está pedindo de nós coisas que não pede a grande maioria. Esse estudo não é um estudo para fazer salvos, é um estudo para preparar os servos de Deus para o encontro com Cristo, que breve virá. Por isso, muito cuidado, muita atenção, não adianta sair levando esse tipo de questão do Natal para quem não é convertido, para quem ainda não nasceu em Cristo, não vai absolutamente ajudar em nada. Jesus mostrou isso. Tenho muito para vos dizer ainda, mas vós não podeis suportar agora. Então, muito cuidado, deixem que o Espírito de Deus conduza. Para a criança, a gente dá leite. Pessoas que estão lá no mundo, lá fora, a gente dá leite. Aqui, nós nos permitirmos nos alimentar de alimento sólido, porque entendemos que aqui, se Deus convida as pessoas para esses estudos, é porque elas estão em condições de mastigar já um alimento mais sólido. É o que entendemos. Todos que estão aqui foram convidados não por homens, embora pensem, foram convidados pelo Senhor Jesus, foram trazidos aqui pelos anjos de Deus, e acreditamos que Deus realmente hoje está preparando esse povo que tem condições de entender as coisas mais profundas de Deus, como entendemos, estamos tentando todos aprender. Versículo 5, então, de Romanos 6, porque se fomos plantados, porque plantados,
né? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Esse plantados mostra não está aqui por acaso. Nós fomos plantados por uma razão. Uma planta é plantada para gerar frutos. Só que o cristão não pode gerar frutos sem primeiro morrer. Morrer para o eu. Morrer para tudo que aprendeu de errado. Ser uma nova criatura significa, Senhor, me ensina. Eu achei que sabia alguma coisa, eu nada sei. Estou disposto a aprender, abro o meu coração. Por isso também foi dito, não se coloca remendo novo em roupa velha. Não se coloca remendo em odre velho. Vai arrebentar. O vinho novo de Deus, ele realmente precisa que o vaso que o receba seja flexível. Ele precisa realmente entender que a sabedoria que vem de Deus, a verdade presente, precisa encontrar um coração flexível, um coração disposto a receber esse vinho novo. Se for um coração duro, vai arrebentar e não vai conseguir aceitar, não vai conseguir entender aquilo que Deus dá. Está ali em Lucas, né? Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e tornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. O que entendemos? A verdade presente é um vinho novo, é aquele vinho que Cristo deixou para o final, é a profecia, é o entender de forma mais completa as coisas de Deus, mais profunda. Se nós não estivermos dispostos a nascer de novo, não importa, esse odre velho é o cristão, entre aspas, que está há 40 anos na igreja Assembleia, está há 40 anos na igreja adventista, está há 40 anos na igreja da congregação, na Universal, na Graça, não importa, ele é um odre velho, ele recebeu um monte de doutrinas errôneas e ele precisa estar disposto a aprender tudo de novo. E aí a pergunta é, mas como saber o que é certo? A Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, até aqui, não falamos nada que venha do homem. Estamos pura e simplesmente na Bíblia, versículo a versículo na Bíblia, certo? Agora, é possível, claro, que a gente tenha aprendido, e é assim, tanta coisa errada, que é difícil para a gente, às vezes, poder ver o certo. Sigamos. O irmão Maia, de novo, coloca ali, né? A salvação é recebida através da graça. É um dom de Deus. Ninguém discute isso. Muito bem, é exatamente isso. A salvação nós recebemos pela graça. Agora, lembrem-se, a salvação é pela graça. Graça é favor imerecido e graça também é poder. A salvação é recebida através do poder de Deus. A salvação é recebida através do favor imerecido, certo? Tá muito bem, é disso mesmo que estamos tratando. A salvação é pela graça e o galardão é pela lei, pelas obras. As obras que serão aceitas por Deus são as obras que estão em conformidade com a lei de Deus. Eu posso ter obras e imaginar, por exemplo, a pessoa aceita Cristo Jesus e ele agora é salvo pela graça. Mas aí ele imagina que o dia que se deve guardar é o domingo. Ele imagina. Um belo dia ele vai para a Bíblia e percebe que é o sábado. Este sábado tem galardão porque está em conformidade com a lei de Deus. O domingo não tem galardão porque não está em conformidade com a lei de Deus. O domingo é um filho do papado, o papado foi quem criou o domingo, basta estudar para ver isso, não nasceu em nenhuma igreja evangélica, absolutamente nenhuma, e a igreja católica, inclusive, mostra claramente que ela foi quem colocou o domingo no seio de todas as igrejas, mostrando, inclusive, que ela é a mãe das igrejas e que nenhuma igreja pode ser considerada irmã dela, porque nenhuma igreja tem a autoridade, entre aspas, de mudar a lei de Deus como ela fez. Então, bastante cuidado, né, sempre nesse aspecto, certo? Jamais imaginar que a salvação pode invalidar a lei. Isso nunca será, né? Porque
Deus tem estabelecido ainda o papel da lei na vida de todo cristão. Versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, a partir do momento que o velho homem, que o irmão Marcílio, que a irmã Cris, que cada um dos irmãos estão aqui, foram crucificados com Cristo, repetimos, no batismo, este corpo do pecado passa a ser desfeito. Como? Como assim? Pela fé. O corpo do pecado envolve braço, perna, pescoço, órgãos, mãos, pés, tudo, menos a cabeça. A cabeça tem que ser Cristo. Então, o corpo do pecado tem que ser desfeito. Nós vamos ver um exemplo disso em Romanos 7. Bem claro, como é que o corpo do pecado tem que ser desfeito, né? A fim de que não sirvamos mais a este pecado, né? O versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. A maioria dos cristãos leem aqui, porque a lei morreu. Não, a lei não morreu. Quem morreu foi o homem. E nós vamos ver isso também um pouco mais à frente. Então, né, aquele que está morto está justificado do pecado. Como morto? Está morto, ou seja, o corpo de pecado passa a ser desfeito, mas pela fé ele morreu. Repetimos, você desce ao batismo, você é submergido no batismo, você é sepultado como um lobo e levanta como um lobo. Porém, agora você tem a mente do Cordeiro, você tem a mente de Cristo. Você olha no espelho e vê a mesmíssima pessoa que desceu às águas. Só que pela fé agora, você deve ver ali uma ovelha de Cristo, um cordeiro de Cristo. E começa a luta. Agora, a mente de Cristo diz, faça o bem. O corpo de pecado diz, faça o mal. Por isso a luta. A luta só inicia quando você nasce de novo como uma nova criatura. Antes não tinha luta. O corpo dizia, cigarro. A mente dizia, vamos lá. O corpo dizia, bebida alcoólica. A mente dizia, bebida alcoólica. Vamos lá. Agora não. Agora passa a realmente ter uma luta. O irmão Maia coloca ali, Paulo fala que seremos salvos pela fé e Cristo nos fala que será conforme nossas obras. Como se explica isso, pastor? Na verdade, Cristo nunca disse que será conforme nossas obras. É preciso ver do que Paulo está falando e do que Cristo está falando quando fala das obras. Por favor, puxe o texto, irmão Maia, se puder, né, de qual texto o irmão se refere, e o irmão verá que Cristo nunca disse que nós seremos salvos pelas obras. Cristo, quando fala das obras, fala do galardão. Salvo pela fé, certo? A salvação é pela fé, mas o galardão, a recompensa é pelas obras. Paulo e Cristo estão extremamente afinados nisso, tá bem, irmão Maia? Por favor, apenas se puder, puxe o texto onde Paulo fala pela fé e o texto onde Cristo, o irmão imagina que fale pelas obras, o irmão vai ver que há uma diferença no assunto de um e de outro. É como as duas parábolas que Cristo contou. Cristo contou uma parábola onde ele apresenta aqueles que foram chamados para trabalhar na vinha. Um chegou na primeira hora, outro chegou na terceira hora, outro chegou na sexta hora, outro chegou na nona hora, outro chegou na 12ª hora. Quando foram receber, todos receberam o mesmíssimo pagamento. Isso é o convite para o Evangelho. Todos foram convidados para receber a livre graça de Cristo. O pagamento é o mesmo, salvação. Então eu não posso reclamar, porque aí, puxa, eu fui 40 anos cristão, agora esse sujeito, que é o filho pródigo, fez tudo errado, arrebentou com toda a herança, bebeu, né, fez tudo o que podia de errado e o que não podia, vem aqui e recebe a mesma coisa que eu. Não, não recebe a mesma coisa que eu. Recebe a salvação. Aquela parábola tratava da salvação, assim como a parábola do jovem
do jovem rico, perdão, como a parábola do filho pródigo tratava da salvação. Note que de longe o filho vem e diz, direi para o meu pai, pequei contra ti, etc, etc, etc. Quando ele vem, o pai imediatamente, preste atenção nisso, cobre o filho com a sua capa. É o manto da justiça de Cristo cobrindo o pecador. Isto é salvação. Ali não está retratado o galardão. O galardão está retratado na outra parábola, quando ele diz que a um ele deu 1, outro deu 3, outro deu 5. E aí, todos eles foram e fizeram com que o talento deles, né, multiplicasse. Finalmente vem um e diz, eu temia-te, porque és um homem duro que colhes onde não semeaste, e atemorizado escondi o teu talento. Esse é um católico, esse é alguém que crê no inferno a arder eternamente. Eu tinha medo de ti, pai, porque tu és um Deus tirano, um Deus duro, que tu crias um inferno e depois o Senhor lança nós lá para ficar queimando. Eu conhecia-te, não. Ele não conhecia o Deus de amor, ele só conhecia o Deus tirano que a Igreja Católica criou. Um Deus que castiga, um Deus que mata, um Deus que eles nos ensinaram desde pequenininho. Cuidado, Deus castiga, mas nunca disseram, irmãos, Deus é amor. Deus é amor. Nós nascemos com o sangue babilônico desde pequenininho. Deus castiga, Deus castiga. Deus é um tirano. E agora temos que aprender que Deus é amor. E, na verdade, o texto que se usa para dizer Deus castiga, na verdade é eu repreendo e disciplino aos que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esse é o texto que deve ser usado dentro do seu contexto. E não é Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga. Então, vamos, né, tendo isso também em mente, vamos entender um pouco mais à frente Romanos. O irmão Robson diz aí, irmão Rogério, poderia então a lei ser uma expressão da graça de Deus? Não diria, irmão Robson, que a lei seria uma expressão da graça de Deus, no sentido de que nós pudéssemos imaginar que o favor imerecido de Deus pudesse ser expresso na lei. A lei, amado irmão, tem um papel. Imagine, irmão Robson, que o irmão agora tem uma pequena sujeira no seu rosto. Isso, o irmão Robson tem essa sujeira, a irmã Cristina diz assim, irmão Robson, tem uma sujeira no seu rosto. O irmão vai até o espelho e vê onde está o problema. O irmão agora não pode se limpar pela lei e nem a lei pode expressar o favor imerecido. A lei apenas diz, irmão Robson, meu papel não é limpar você. Vai para a água, vai para Cristo, vai para a água da vida e se limpe com Ele. Eu não limpo ninguém porque não é o meu papel. Então a lei não tem um papel, né, na graça? Não, nenhum. A lei tem o papel de, como escreveu o irmão Stefan ali, revelar a condição do homem, certo? A lei tem por papel mostrar a condição em que o homem está. Eu não peco. E a lei diz assim para ele. Ah, não? Então vamos lá, vamos começar. Você sempre honrou teu pai e tua mãe? Sim, eu sempre. Você nunca levantou a voz com o teu pai ou com a tua mãe? Ah, não, já sim. Bom, então já errou nesse. Sexto, né? Aí começa. Não matarás. Você nunca odiou ninguém na tua vida? Não, já odiei, mas não, mais nada. Então, caiu aqui também. Vamos lá. Você nunca adulterou? Não, eu nunca. Você nunca entendeu errado minha palavra? Nunca ensinou para ninguém alguma coisa errada? Nunca, nada? Sim, sim, não, isso sim, senhor, mas eu não fiz porque não perguntei se você fez por querer. Eu perguntei se você já adulterou alguma vez a palavra dele. Mas não foi, não importa, você adulterou. Você nunca guardou o domingo? Ah, eu guardei, senhor, então você adulterou, porque a minha palavra diz sábado. Ah, não, mas espera aí, mas eu... Não adianta arrumar desculpa, a lei não quer desculpas. A lei quer simplesmente que você vá a Cristo e resolva teu problema com Cristo. Por isso, a graça. Ela revela o teu papel, revela o teu problema e ela te diz, vai para Cristo. Por isso, a Bíblia diz sabiamente, a lei é um aio
para nos levar a Cristo, certo? Ela é um condutor, ela simplesmente mostra o teu pecado e manda para lá. Então, de certa forma, irmão Robson, né, poderíamos dizer que a lei, ela tem o papel de nos mostrar a necessidade da graça. Se é isso que o irmão Robson diz, amém, é isso, né? Agora, não sei se poderíamos dizer com propriedade que ela passa a ser uma expressão da graça de Deus, porque a graça de Deus somente expressa o favor imerecido, e não a lei, certo? Então, seguindo, se podemos, né? Versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Cremos. Não adianta querer fugir da fé, irmãos. Você é sepultado no batismo, mas você levanta exatamente igual no que você vê. Porém, a fé lhe diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, a partir do momento que você nasce como uma nova criatura, a partir de agora você tem que desafiar o que vê e viver pela fé. Aquele homem que teve os olhos curados, cego, ele abre os olhos e agora, imediatamente, ele revela não apenas uma cura nos olhos física, mas também uma cura espiritual. Ele abre os olhos e diz, vejo homens, como árvores os vejo. O que ele estava vendo? Ele estava vendo a expressão da palavra de Deus na profecia. Porque na Bíblia, em parábolas e em profecia, o homem é comparado à árvore. Ok? Por isso, ele agora, com os olhos espirituais, ele consegue ver aquilo que a grande maioria não vê. Então, você, por exemplo, até com uma dica, se amanhã depois você tiver um sonho, ou um parente seu tiver um sonho, eu não vou entrar aqui em todos os aspectos do simbolismo, amanhã depois podemos fazer isso, mas se você tiver um sonho que, por exemplo, alguém disser assim, olha, irmão Robson, irmão Stefano, irmão Maia, eu tive essa noite um sonho e foi muito curto. Eu vi uma árvore, de repente essa árvore caía e ficava lá deitada, né? Provavelmente o que Deus está mostrando é que foi mostrado para essa pessoa que haverá na família, ou ele mesmo, um homem caindo espiritualmente, ou caindo literalmente, morrendo, né? Mas bastante cuidado, porque os sonhos têm muitos elementos. Na somatória dos elementos é que a gente consegue entender quando, logicamente, o sonho vem de Deus, obviamente, né? Então, apenas para a gente ter uma noção de como funciona essa visão espiritual. É o chamado discernimento que Deus nos dá, e você que antes simplesmente olhava para o céu e via a cor azul, hoje você vê a lei de Deus revestida no céu, como está escrito na própria Bíblia, né? Farão uma borda de cor azul, para que vendo, lembrem-se dos mandamentos do Senhor. E aí você vê o branco e você imediatamente lê pureza, né? E assim, consecutivamente. Deus é um Deus que trabalhou na cromatologia das cores de tal maneira que em tudo ele nos quer dar paz e descanso. Imagine se você olhasse para o céu e visse a cor vermelha, a cor de pecado. Imagine quão pior seria esse mundo. Embora o diabo esteja trabalhando hoje já para, em grandes cidades, por exemplo, você olha para cima e vê apenas a cor cinza. A cor cinza na Bíblia é cor de angústia, então não estranhe se morando nas grandes cidades, cada vez mais você vê pessoas depressivas. Na Bíblia é sempre a cor cinza, a cor da angústia e a cor da tristeza. Os profetas se cobriam de saco e cinza, mostrando a terrível angústia que acometiam eles. O inimigo está pintando todo o campo de cinza. Prédios e mais prédios, cimento e mais cimento, e as almas, infelizmente, começam a contemplar cada vez mais uma cor que apenas traz tristeza ao coração. Vamos seguir então, né? Versículo 9 agora. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Óbvio, né? Se você consegue, pela fé, entender que já morreu, a morte não tem mais domínio sobre você. O que vai acontecer para você como cristão não é a morte, e sim o sono. Lázaro. Veja que Jesus mostrou isso de forma bem clara, né?
de Lázaro foi dito: Lázaro dorme. Como os discípulos não haviam entendido o que Jesus queria dizer, que havia acontecido com Lázaro, finalmente Jesus diz: Lázaro morreu. Jesus está tentando ensinar a eles e a nós que o cristão não morre. A morte não tem mais domínio sobre o cristão, porque o cristão não morre. O cristão apenas dorme. Se você consegue crer nisso, amém. Se não consegue, busque cada vez mais em Deus para chegar a um nível de fé tal que você possa crer. Porque assim, né, quem sabe no momento de tristeza, quando você perder um irmão, quando você perder um amigo, quando perder um familiar, você, embora com tristeza no coração, não terá desespero, porque você pode, com todas as letras, né, e pela fé que Deus te dá, dizer: não, meu amigo dorme, meu irmão dorme, meu parente dorme, e eu vou revê-lo pela graça de Deus no grande dia do Senhor, né? Então, por isso o cristão se entristece, mas ele não entra, né, em desespero. Versículo 10 agora. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Esse é o cristão, né? Está falando de Cristo e está falando do cristão, né? Assim também vós, veja agora a palavrinha mágica, assim também vós, considerai-vos. Isso é fé. Você olha um ser, né, humano no espelho, logo após o batismo, você vê um ser humano normal. Você se vê igualzinho quando você desceu. Mas agora, considera-te como morto para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, uma vez que pela fé agora você se considera morto, não permita que o pecado reine. Peraí, mas como assim? O cristão pode tropeçar, mas não pode ficar caído. É isso que está sendo dito aqui em outras palavras. Ou seja, se pecardes, tendes um advogado. Mas o que é o reinar? Reinar é quando o pecado reina imperativo. Eu vou e caio. O que eu faço para que o pecado não reine? Eu imediatamente, o mais rápido possível, vou e peço perdão a Deus, pedindo a Ele que não permita que o pecado me domine. Certo? O problema de Adão também foi que, ao pecar, ele deveria imediatamente ter pedido perdão a Deus. Não fez isso. Permitiu que o pecado reinasse. Por quê? Porque quando Deus vem lhe oferecendo o perdão, quando Deus chega até ele num primeiro momento e diz: Adão, o que foi isso? Né? Comeste do fruto que eu te pedi que não comesse? O que Deus estava querendo ali? Uma simples confissão. Sim, Senhor, me perdoe, eu comi, perdoa-me. No entanto, ele arruma uma desculpa para o pecado. E enquanto ele arruma desculpa para o pecado está reinando. Ou seja, o pecado é o rei da situação. Se ele imediatamente diz: Pai, me perdoa, o pecado deixaria de reinar naquele momento. Não quer dizer que a consequência não viria, mas não seria, o pecado não reinaria. Entendem, irmãos e irmãs? No momento que eu peco e enquanto eu não peço perdão, o pecado ainda está reinando no meu corpo mortal. Até o momento que eu peço perdão, o pecado para de reinar, estanca naquele momento. Não quer dizer que eu não possa pecar de novo. Se eu peco de novo e não vai, então, literalmente, eu tenho que pedir perdão para que esse reinado seja interrompido. Mas eu não peço apenas perdão, eu peço perdão e força para vencer. Por isso a oração de Davi é perfeita. Quando ele ora e diz: Senhor, eis que o pecado está diante de mim. Mas finalmente ele diz, né? Dá-me um coração puro, renova em mim o meu entendimento. Ou seja, a verdadeira confissão, ela não é apenas pedir perdão a Deus. É pedir a Deus o quê? É pedir a Deus perdão pelo que foi feito, mas pedir também forças para não pecar mais. Em suma, arrependimento é tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Isto é o verdadeiro arrependimento. E o arrependimento, não nos esqueçamos, é também um dom de Deus. Ok? Versículo 13. Nem tampouco
apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Como vivos dentre mortos? Óbvio, né? Jesus disse um dia a alguém que o seguisse, e ele disse, Senhor, deixa-me que enterre meu pai primeiro. E Jesus lhe diz, deixe os mortos que enterrem os mortos. A ideia base, a premissa base é exatamente essa, né? Nós devemos nos apresentar como vivos dentre os mortos, devemos nos apresentar como pessoas espirituais, candidatos à vida eterna e vivendo como tal, né? Por isso, nós apresentamos, né, os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pai, faz de mim um instrumento teu nesta terra. Instrumentos de justiça. Vamos ler Lucas 9, versículo 10. Lucas 9, versículo 10. Vai entender um pouco melhor também o outro conceito estabelecido dentro disso. Lucas 9, versículo 10. Perdão, irmãos, 9,60, me perdoe, não é o 10, 9,60, tá? Jesus lhe observou, deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Nota o que ele está dizendo aqui, você deixa os mortos que enterram os mortos, porém tu vai e apresenta-te como instrumento de justiça, ou seja, vai pregar o reino de Deus. Assim você está apresentando também os teus membros como instrumentos de justiça. Teus membros agora estão sendo apresentados a Deus para que você possa levar o evangelho do reino de Deus, né? Apresenta-te a Deus, Senhor, estou aqui, envia-me a mim, como disse, né, o profeta há muito tempo atrás. E também vamos ver Romanos 10, 15, o que diz? Romanos 10, versículo 15. Tudo isso vai ampliando o versículo para que a gente tenha um entendimento melhor. Note. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés, membros, dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Por isso, na Santa Ceia, é lavado os pés. Eles estavam justificados, mas eles ainda precisavam apresentar os membros como justiça a Deus, ou seja, eles ainda precisavam ir e levar o evangelho. Por isso, pouco tempo depois é dito, ide, né, e fazei discípulos. Né? E aí, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Muitas pessoas, amados irmãos, querem fé. A fé, irmãos, não vem pela oração. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Ah, então eu não posso pedir fé? Pode. Só que não esqueça que ao pedir fé, você tem que aceitar um instrumento pelo qual a fé vem. Pedir apenas, orar apenas, e não ler a palavra de Deus, dificilmente você terá a fé que precisa ter. É bem mais fácil que você tenha presunção, que é o que muitos pastores têm. Presunçosos. Pensam realmente que podem com o inimigo. Com um paletó jogam e derrubam um monte de gente, como se Cristo tivesse vindo à terra para derrubar as pessoas. Cristo diz claramente, eu vim para levantar as pessoas. Né? Então, o inimigo ri desse tipo de coisa, porque, infelizmente, a palavra de Deus diz. Né? A palavra de Deus ensina que, no final das contas, né, o judeu pede sinal. Os judeus pedem sinais. Milagres. Então o diabo está dando falsos milagres de monte, porque ele sabe que é o que o judeu, o cristão hoje pede. Né? O cristão que não é escolado nas coisas de Deus.
Os gregos pedem sabedoria. Então, o diabo tem também preparado muita pseudo-sabedoria para os que querem essa sabedoria do mundo. E Paulo diz, nós pregamos Cristo e este crucificado. Né? Então, voltando para o livro de Romanos, que é o nosso motivo de estudo, vamos ler também agora Romanos 12, 1. Romanos 12, 1, onde fica, né, bem claro isso, irmãos, bem claro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Peraí, irmãos. Prestem muita atenção nisso, amados de Deus. Qual é o culto racional para Deus? Lembre-se. O culto racional a Deus não é um culto feito de pulos, não é um culto feito de gritarias, não é um culto feito de gente rolando, não é um culto feito de gente dançando. O culto racional é apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pergunto, como apresentar um corpo em sacrifício vivo? Abstendo-se daquilo que nos faz mal. Como apresentar um corpo santo? Aqui vem a questão. A palavra de Deus deve responder. A palavra de Deus no capítulo 14, capítulo 14, Apocalipse 14, vamos ver, 14, versículo 12. Vejam o que diz. Ouvi uma voz do céu, aqui está a paciência dos santos. Quem são eles? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Impossível Deus santificar um homem que não guarda os mandamentos da lei de Deus. Então, apresentei, e note o que ele diz, rogo-vos, eu oro, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, abstendo-se daquilo que é mal, daquilo que é ruim, santo, guarde o mandamento de Deus se você quer ser uma pessoa santa, porque também lhes dei os meus sábados, para que saibais que eu sou o vosso Deus que vos santifica, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer agradar a Deus? Não adianta pular, não adianta gritar, não adianta dançar. Deus reconhece a inocência das pessoas que fazem assim, daqueles que são inocentes, não dos pastores que levam as pessoas a esse erro, sabendo que aquilo está errado. Deus vê e entende isso, mas Deus vê e considera apenas isso como tempos de ignorância, mas jamais poderá agradar a Deus. Não agrada. Deus não pode ser agradado com esse tipo de culto. O que é agradável a Deus é este culto racional feito desta maneira. E alguém que apresente um corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sabe que oração ideal de joelhos. Sabe que o louvor tem que ser muito cuidadoso. Não é qualquer louvor que agrada a Deus. Muito pelo contrário, funk, rock, essas músicas do mundo que estão sendo oferecidos no altar do inimigo, como se Deus pudesse aceitá-los. Não pode. Letra, melodia, tudo tem que ser santo e oferecido a Deus. Um exemplo é todo hino oferecido a Deus deve ser uma oração a Deus. Se você não consegue cantar, entre aspas, um hino de joelhos, cuidado. É muito provável que ele foi aceso na tocha infernal do inimigo. Muito cuidado. Muita atenção nas letras. Milhões cantam hoje hinos,
Milhões cantam hoje músicas sem nem ter ideia do que a letra diz. Por exemplo, uma música muito conhecida, né, e que é uma declaração de amor a Satanás, e que as pessoas cantaram muito no passado. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, você me enfeitiçou. Pensem de quem está sendo falado isso. Me leva, me toca. Irmãos, nem precisamos avançar. E não pense que no mundo cristão não há vários e vários louvores, entre aspas, que de maneira nenhuma podem agradar a Deus. São muito mais do que você imagina. Nem vou entrar nesse ponto agora, apenas coloquei isso para que cada um pense um pouquinho, né? Ok. Então, o versículo 12, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres às suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado, prestem atenção aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Ah, peraí, tá vendo? Então a lei não tem mais valor. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que nós não estamos debaixo da lei. Um exemplo simples. Um sofá é muito bom. Muito bom. Se você estiver sobre ele, não debaixo dele. Você tem que usar o sofá da forma correta. Sentado nele, sobre ele, ele é muito bom. Você descansa. Assim como, já vamos ver um exemplo, né? Agora, se você pegar o sofá e ficar embaixo dele, debaixo dele, é problema. A lei foi escrita em letras de fogo na pedra. Imagine agora você com uma pedra pesada sobre a tua cabeça, né? Então, vejam, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, certo? Então, de fato, nós estamos debaixo da graça. Estamos debaixo do favor imerecido de Deus, estamos debaixo do poder de Deus e não estamos debaixo da lei, né? Para entender um pouco isso, note como o apóstolo, né, coloca isso no livro de Romanos, um pouco antes, capítulo 2, versículo 17. Note isso. 2, 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, entenda-se cristão de verdade, e repousas na lei e te glorias em Deus. O verdadeiro cristão não está debaixo da lei, ele repousa na lei. Por isso a palavra de Deus diz, Jesus diz, o meu jugo é leve. A lei de Deus é leve, não é pesada. Ela vem para fazer com que o amor de Deus seja manifesto. Lembrem-se, a lei de Deus manifesta o caráter de Deus. Um Deus que não rouba, um Deus que não mata, um Deus que não castiga, um Deus que... Enfim, em todos os sentidos, a lei de Deus mostra o caráter deste Deus maravilhoso. Por isso, note que lá em Romanos 2,17, ele já disse que nós, o verdadeiro judeu, repousa na lei. Note, inclusive, um pouquinho mais o que ele diz. E sabes a sua vontade, versículo 18. Aprovas as coisas excelentes. Irmãos, o verdadeiro cristão que sabe a vontade de Deus, que aprova as coisas excelentes, só pode ser assim sendo instruído pela lei. É um fato. E aqui, né, nós, num primeiro momento, chegamos às 10 horas e 4 minutos, paramos aqui no versículo 14, e aí, irmão Marcílio, né, é com o irmão, se quiser abrir para perguntas, se quer encerrar, enfim, irmão Marcílio, por favor, fica a seu critério. Acho que podemos encerrar, né, Rogério? A não ser que algum irmão queira fazer mais alguma colocação, uma vez que ao longo do estudo aí, eles foram colocando, aí estava pertinente o assunto, o irmão já foi respondendo, né? Então, eu acho que tenho tentado, pelo menos, né,
O irmão Maia, tá, Se, irmão? houve, se surge alguma dúvida que a pessoa não consiga êxito aqui, a resposta, ele pode entrar em contato com a gente e a gente acabar esclarecendo, mas não sei. É o irmão que vê também aí. Nós temos, inclusive, né, irmão Marcílio, parece que 16 pessoas assistindo, é isso? Isso, exatamente. Até me perdoe algum irmão se colocou alguma pergunta que eu não vi, porque eu estou concentrado aqui no estudo, então eu também não consigo ver todas as perguntas. Né? Não, mas as colocações que foram feitas, irmão Rogério, elas foram abordadas aí pelo irmão, viu? Né? Bom, então, veja aí como nós querem conduzir o restante. E alguns irmãos fizeram algumas colocações também pertinentes ao assunto, então acho que podemos até abrir uma palavra aí para o Stephanie, para o Fabiano, enquanto algum irmão, vamos fazer o seguinte, se algum irmão tiver alguma colocação, pergunta para fazer, pertinente ao assunto, faz agora, enquanto a gente abre a palavra para o irmão Stephanie e o irmão Fabiano, dá uma palavra. A irmã Maria Eugênia precisa sair da sala, e só está a gente aqui. Irmão Fabiano, Stephanie, fique à vontade. O irmão Stephanie está dizendo que o áudio dele está ruim, mas eu, assim, no momento não teria nenhuma colocação para fazer. Passo a vez para outro irmão. O irmão Maia, me perdoe, Marcílio, não sei se está vendo, ele diz que tem alguma coisa Romano 4, eu não sei exatamente o que é Romano 4, que ele meus irmãos viram aí alguma coisa nesse sentido, Romanos 4? Irmãos? Irmão Maia, Paulo cita Davi, declara o homem a que Deus imputa a justiça sem as obras. É isso, né, irmão Maia? Não, aqui não tem o que discutir, né? De fato, né, ele vamos até ler, né, para que os irmãos possam, quem sabe, acompanhar, porque aí, né, fica mais fácil, né? 6 e 7, né? Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Muito bem, né? O texto, nós entendemos assim, já estudamos inclusive isso, né? Quando ele vem falando, né? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, né? Explicamos aqui 2 fatos, né? Que talvez seja importante para quem não acompanhou isso, né? Que Paulo está dizendo, né? Que Deus imputa a justiça sem as obras. Mas lembrem-se do termo imputar, né? A justificação que é tratada em Romanos, de forma assim bastante consciente, nós vamos ver isso também mais para frente, inclusive, e já vimos no passado, ela é dada de 2 formas, né? A justiça imputada de Cristo, que é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, por isso é dito ali, né? Note que a lei diz assim: maldades são perdoadas e os pecados são cobertos, não diz que os pecados são destruídos, né? Então, o nosso pecado é coberto pelo manto de Cristo, por isso a justiça é imputada, assim como o manto é imputado sobre nós, mas não nos esqueçamos da justiça comunicada que tem lugar naquilo que Cristo faz em nós. Cristo fez por nós, morreu na cruz do Calvário. Cristo faz em nós, a partir da ressurreição, pelo seu Espírito, opera em nós a santificação. Cristo nos justifica pelo sacrifício feito na cruz do Calvário, Cristo nos santifica por aquilo que ele faz em nós. E aquilo que ele faz em nós, ele faz também através da lei. Repito, né? Justiça comunicada, santificação. Justiça imputada, justificação. Justiça comunicada como santificação, a lei tem o seu papel. Repetimos, né? Também lhes dei os meus sábados, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que vos santifica. A lei tem um papel na santificação do homem. Não é ela que santifica,
ela tem o papel de mostrar para o homem o que é pecado, para que o homem agora vá a Cristo, e Cristo possa retirar o pecado dele, mostrando qual é o pecado pela lei. O apóstolo Paulo mesmo em Romanos diz: eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. O Espírito Santo não mostra em que pecado você está. O Espírito Santo convence de pecado, mas não de qual pecado. Por isso, o Espírito Santo convenceu Paulo que era um pecador, mas foi a lei que disse em que pecado Paulo estava. Agora Paulo vai a Cristo para ser justificado. Assim entendemos que, né, não há absolutamente nenhuma luta, repetimos, entre a graça e a lei. Né? Uma, por assim dizer, colabora com a outra. Né? A graça é um favor imerecido e ela é a energia e ela é também aquilo que faz com que o homem, agora movido por amor, né, entendendo o tamanho dessa graça, passe a procurar guardar a lei de Deus, que é o que realmente Deus espera de cada ser humano. Né? A Bíblia diz, né, que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Né? E o princípio é, né, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É isso que está escrito na palavra de Deus, ok? Ok. Irmão Marcinho? Se o Stephanie quiser fazer alguma colocação, o Fabiano disse que está tudo ok, ou então a gente pode fazer uma oração e encerrar, né, Rogério? Amém. Amém. Deixa eu ver se tem alguma... Curiosamente, enquanto eu falava, né, alguém colocou aí o texto de Eclesiastes 12:13. Não sei quem foi, mas muito obrigado. Né, até se antecipou, mostrando, né, maravilhosamente que o Espírito é o mesmo. Né, o Espírito que opera aqui é o mesmo. Fabiano. Muito obrigado, irmão Fabiano. Fico feliz porque nós vemos a todo momento que é o Espírito de Deus conduzindo, né, trazendo o mesmo texto. Nós sabemos que é o Espírito de Deus que traz, né, as coisas, né, no nosso coração. Veja que ele traz ao irmão Fabiano um texto que, sem ele saber, ele coloca, eu cito, sem nem ter visto aí. O texto vem depois. Deus seja louvado por esses pequenos presentes que ele dá a cada um de nós, né? Amém. Vamos encerrar, irmão? Bom, não sei se os irmãos querem fazer alguma colocação. Vamos encerrar. O irmão Rogério faz a oração? Pode ser. Uhum. Antes, eu queria já me despedir do pessoal. Boa noite ao Maia Carmo, ao Fabiano, a Maria Conceição, que esteve com a gente no final de semana. Boa noite, irmã. Boa noite, Robson Lira. Boa noite, Tereza Cristina. Elaine, irmã Elaine. Boa noite, Esther. Boa noite, Marta, Marcos Carvalho. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu acho que o DSP50, não sei se ele está assistindo aqui. Ó. Boa noite, é o Daniel Pazos, lá de Salvador, Bahia. Boa noite a todos os irmãos que estiveram conosco até agora. Eu agradeço a presença de todos e Deus abençoe a todos vocês, abençoe as pessoas também que vão assistir essa gravação desse estúdio mais para frente. E vamos orar. Grandioso Deus e Pai que está nos céus, nós te agradecemos porque sabemos, Senhor, que um livro como o livro de Romanos, que não é um livro fácil, como teu próprio servo, o apóstolo Paulo, disse um dia, coisas escritas nas epístolas de Paulo que são de difícil entendimento. Nós te agradecemos, Senhor, não porque achamos que somos melhores que Pedro, que Paulo, qualquer um desses, mas simplesmente porque se de alguma maneira podemos aprender alguma coisa nessa noite, sabemos que foi pura e simplesmente pelo Senhor. Que cada coração aqui, Senhor, possa, com o discernimento que o Senhor dá a cada um deles, entender, Senhor, e saber se esta é a voz do teu filho ou não. Amém. Teu filho disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem presentes em seu nome, ele se faria presente.
Nós acreditamos que Cristo se fez presente, está presente entre nós através do seu Espírito, e é apenas por isso que Ele, como nosso Mestre, pode nos ensinar para aprender coisas tão maravilhosas na palavra dele. Assim, despede neste momento os teus servos, gravando nos nossos corações, Pai, assim como um dia o Senhor com o teu dedo poderoso, com o teu Espírito representando ali também o teu dedo poderoso, assim também o Senhor possa gravar pelo teu Espírito as palavras da vida estudadas nesta noite. Não permita que o inimigo arranque, Senhor. Nós sabemos que a tua semente por vezes cai em solo duro, nós sabemos que cai entre espinhos, mas Senhor, assim como o Senhor preparou o nosso solo, o Senhor preparou o nosso coração, que o Senhor também, Senhor, despeça esses teus amados servos, todos eles, Senhor, o irmão Marcílio, o irmão Fabiano, o irmão Stefan, a irmã Maria Eugênia, o irmão Maia Carmo, o irmão Robson Lira, a irmã Elaine, o irmão Fabiano, enfim, Pai Celestial, eu me perdoe por não saber todos os nossos amados que estão aqui na sala, mas a todos eles, Pai, o Senhor os tem gravado no teu coração, que o Senhor, Pai, possa gravar no coração deles estas palavras, para que o inimigo em nenhum momento possa arrancar. O Senhor disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, dá-nos conhecer cada vez mais a verdade, cada vez mais a tua palavra, cada vez mais conhecer a Jesus Cristo, na certeza que nós somos transformados naquilo que contemplamos. Muito obrigado, Senhor, por essas almas preciosas que estudaram conosco. Traze-as de novo, Senhor, para o teu redil, para o estudo da tua palavra na próxima quarta-feira, e que todos eles possam encontrar alegria cada dia mais em conhecer a tua palavra, tendo também a certeza que o Senhor deu. A minha palavra não voltará vazia. Confiamos plenamente, Senhor, que a tua palavra frutificará no coração de cada um de nós, fazendo de cada um de nós cristãos cada vez melhores, para estarmos prontos naquele grande dia, quando teu filho vier buscar os que te pertencem. Não permita, Senhor, que nenhuma dessas almas que aqui estão hoje falte, Senhor. E que o Senhor possa também dar-nos sabedoria para buscar os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que são os nossos próximos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que oramos, Pai. Amém. 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 Boa noite a todos. Deus abençoe a todos abundantemente. Que Deus coloque a mão sobre todos os irmãos, sobre todos os teus filhos amados e queridos. Boa noite a irmã Joana também, que deve estar ouvindo lá, não entrou na sala hoje. Até mais. Até. Deus abençoe, irmão Marcílio. Amém. Deus abençoe a todos. Até mais. Amém, amém, irmão Fabiano.